Olá, estamos recebendo o ex-governador Ricardo Coutinho, que vai postular o mandato de deputado federal nas eleições do ano que vem. Prazer tê-lo conosco, Ricardo. Prazer todo meu, Arimatea. Eu queria começar falando sobre as candidaturas, ou, na verdade, as pré-candidaturas postas majoritárias aqui na Paraíba. O senhor acha que elas têm fôlego de chegar, pelo menos, às convenções partidárias? Essa é uma boa pergunta, né? Porque eu creio que nem tudo está decidido, não. Porque você tem uma candidatura que mexe nas demais, que é do atual governador. Se sair, você vai ter uma candidatura que é do vice, o Lucas Ribeiro. Mas se não sair, você não vai ter a candidatura de Lucas, evidentemente, né? E ninguém tem certeza se o atual governador sai ou não, porque o clima e a instabilidade na sua base é muito grande, né? Quem é que acredita, por exemplo, que essa aliança do PP com republicanos vai ser para a chapa toda, não é? Quando os republicanos têm um candidato a senador que é exatamente o pai do presidente dos republicanos, que em vários e vários municípios vai ter uma dobradinha com o veneziano. Quer dizer, isso já está feito, posto, né? Então, a outra hipótese é exatamente se nós não teremos um terceiro nome nesse, que é mais difícil, eu reconheço, porém é algo que me alegraria muito. Eu acho que esse quadro que está aí é um quadro, sinceramente, muito ruim para a Paraíba. A Paraíba fez um movimento que teve duas visões. Eu acho que, ao mesmo tempo, investimentos onde as pessoas mais precisavam, né, convivendo com um certo afastamento das oligarquias. A oligarquia é uma forma de expressão, isso não é uma crítica a ninguém, mas é uma forma de expressão política que é atrasada, né? É atrasada. E no período de 2011 a 2018, isso se firmou. E eu passei o governo para o atual governador com essa perspectiva bastante clara. 8 anos depois, ele, se sair candidato, ele entrega exatamente a duas oligarquias que basicamente passam e já controlam o governo. Ou seja, há um atraso, né, político, na minha visão, bastante forte, em função de uma coisa que é fundamental na política, que é liderança, que é ideologia, e isso falta na atual conjuntura, pelo menos no campo, né, desses que estão disputando. Eu gostaria muito que houvesse o surgimento, a construção de um terceiro nome. Eu queria debulhar um pouco do que o senhor acaba de falar, porque como é que se projeta o que pode acontecer com três candidaturas fortes ao Senado e considerando essa variável desprezível, mas sempre objetivamente importante, que é o tal do segundo voto para senador? Olha, eu penso que essa eleição, que a liderança vai contar muito, né? Você tem formas de construir liderança, né? Por exemplo, eu acho que o veneziano construiu aí alguns apoios, ou muitos apoios, em torno do seu mandato, que foi bastante bem visto pelo presidente Lula, né? O veneziano é um senador que conta com o apoio declarado do governo, que fez com que ele pudesse estar presente em várias regiões, em vários municípios, né? A outra é uma candidatura que eu acho que vai ter muita estrutura, além dos fundos partidários. Se você me perguntar se é legal, não é legal. Porém, essa é a realidade que a gente vive, né? É uma candidatura que tem um diálogo em função do filho, que é presidente da Câmara dos Deputados, direto com a Faria Lima. Esse diálogo é direto com a Faria Lima, em função das pautas que a Câmara dos Deputados, enfim, define, né? E a terceira é de um governante que está no exercício do poder, portanto, está lá, né, em contato, em condições de fazer convênios e tal, mas que ninguém sabe o que é que vai acontecer depois que largar a caneta, né? Afinal,
qual é o deputado que segue o atual governador? Né? Qual é o senador que segue o atual governador? Qual é o prefeito que realmente seja um prefeito dito como prefeito do governador? Essa é uma coisa que é uma boa pergunta, né? Porque isso vai definir aí esse futuro. Então eu creio que essa indefinição toda decorre exatamente da falta de liderança. O Estado hoje carece de lideranças, entendeu? Os espaços públicos de comando estão sendo ocupados, mas me parece que estão sendo ocupados por pessoas que não têm liderança. Né? Alguns sabem mexer na máquina, mas a liderança em si, para poder puxar um determinado movimento, de eleger um, de eleger outro, eu não vejo isso presente. O senhor subestimou essa questão da liderança quando tratou da sua sucessão? Eu talvez tenha subestimado. Porque o senhor falou um arco histórico agora de retrocesso, né? Né? Sem dúvida nenhuma é. Quer dizer, não, mas fez tal obra, mas eu não falo em obra, eu falo o seguinte, o ambiente da política, incluindo as obras, está melhor ou está pior? Está pior. O ambiente da política está pior. Houve um retrocesso em função, exatamente, penso eu, que em função do ressurgimento com força, né, das oligarquias. Então, se perdeu o espaço popular, construído na minha época, para esse espaço ser ocupado pelas oligarquias. Se perdeu republicanidade. É isso que eu acho que se perdeu. Então, eu respondendo a tua pergunta, eu creio que eu subestimei, eu talvez tenha subestimado, mas eu subestimei por uma razão. Né? Eu acho que o Estado estava muito ajustado. Né? Para você ter ideia, de um orçamento de 10 bilhões, hoje é o dobro, hoje é 22 bilhões. 10 bilhões em 2018, eu deixei um superávit de 397 milhões. Né? Ou seja, um superávit muito grande, superávit primário, não é esse que o governo diz de 1 bilhão e 800, não existe. Isso é uma conta que, com certeza, estão colocando aí, estão colocando empréstimo, estão colocando tudo que tem. Isso não existe. Né? Porque em 2023, o superávit, já no governo João, para um orçamento 2 vezes maior, foi 4 vezes menor, foi 117 milhões. Então, 4 vezes menor. Não tem como você sair de 117 milhões para ir para 1 bilhão e 800. O senhor tem reclamado nas participações na imprensa da falta de debate de natureza programática e de natureza administrativa nesse caminhar para as urnas. E eu queria entrar nisso um pouco, tratando da questão da água. A Paraíba continua com boa parte da sua população sem água na torneira. Sim. A que acreditar isso, com tantas operações de financiamento, com tantas iniciativas, pelo menos anunciadas, da gestão pública? Tem muita coisa anunciada, tem pouca coisa começada, né? Porque, por exemplo, a adutora do Cariri, o governo federal é que vai financiar. A adutora Transparaíba, que eu comecei com recursos próprios, que foi paralisada e que só agora que se retomou, é o governo federal que está financiando, é o PAC que está financiando. Ou seja, parece que os recursos próprios, apesar do orçamento ter dobrado de tamanho, os recursos próprios, eles sumiram. Né? Porque quem está bancando essas obras todas é o governo federal. Né? Eu acho que tem uma obra que é fundamental. Eu discuti essa obra em 2011 com a presidenta Dilma. Ela autorizou fazer um pré-projeto, foi feito, agora esse projeto está pronto. Foi retomado no governo de Lula, porque passou parado no de Temer e de Bolsonaro. Foi retomado porque é o terceiro eixo, é o eixo Piancó. Com o eixo Piancó e com vontade política, porque sem vontade política você não vai para canto nenhum. Você tem condições de garantir segurança hídrica para todas as regiões da Paraíba. Inclusive Patos, ali no Médio Sertão, porque Patos já pega água de Coremas Mãe d'Água, vai continuar pegando. Ou seja, é um investimento em adutoras, que houve, né, por mais paradoxal que seja, uma paralisia.
Porque o cara que era da Secretaria de Recursos Hídricos passa a ser governador e se passou um monte de tempo só anunciando, e você não tinha obra nenhuma. Você não tinha, sabe, adutora nenhuma concluída, grandes adutoras que são realmente necessários. Então, a região de Teixeira depende da adutora do Pajeú, mas daqui para janeiro eu acho que a água chega lá, vinda de São Francisco também. Desterro, já chegou lá a água, né? O Curimataú, infelizmente, houve esse atraso enorme e Boqueirão não está servindo ainda ao Curimataú. Enfim, o que eu acho é determinação. Se você não consegue ter, não saber o que efetivamente quer, né? Eu vou te dar um exemplo claro. Eu faria tudo que era a doutora que falta nesse estado com recurso lá da ponte Cabedelo-Lucena. Era uma questão de opção, não é? Era uma questão de escolha. Eu faria isso. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, quem não faz. Estou dizendo que eu faria isso. Eu urbanizaria todas as populações ao redor ali na ribeirinha do rio Jaguaribe. Porque é uma necessidade. Eu trataria de 150 mil pessoas. Eu não trataria de 500 carros por dia, que vai ser esse mais ou menos o trânsito por lá. Não vai ser mais do que isso. Então, eu não gastaria 500 milhões para não ver, para não ter efetivamente as prioridades das prioridades à frente. Esse é o exercício da política que eu falo, que foi perdido nesses anos, né? E é por isso que a gente vive meio que faz alguma obra correndo para poder ficar como uma marca. Se você não constrói uma marca na política, não vai ser uma obra que vai te dar uma marca. O senhor tem sempre teve uma ligação estreita com a saúde, até por sua formação de farmacêutico. Esse caráter revolucionário dado ao programa Opera Paraíba, que é um programa paralelo à Secretaria de Saúde, à sua estrutura convencional, é um exagero semântico? É um exagero semântico, sem dúvida nenhuma, e sem controle. Não é? O problema é que tem gente que manda nesses programas sem estar exatamente à frente desses programas. E isso é muito difícil você aceitar dentro do governo que isso ocorra. Além disso, né, eu tenho muita desconfiança em relação a esses dados. Né? São dados os números de cirurgia. Os números de cirurgia. Tem muita coisa que me chama a atenção ali, que eu não... Porque as filas... Ontem eu estava numa reunião no Geisel, e uma senhora de 82 anos, ela disse, Ricardo, eu só tenho um rim, ela só tem um rim, mesmo assim está com um pólipo, está lá precisando de fazer uma ressonância, e está 1 ano e 7 meses atrás dessa ressonância. Então, você precisa ter a sensibilidade de você observar que se alguém está numa fila, numa situação dessa, e com essa idade, ela tem que ser retirada da fila para passar na frente. Óbvio. Não é? Qualquer sensibilidade mínima faria isso. Ou seja, como é que você tem não sei quantas mil cirurgias, aí quando você vai ver de catarata não sei quanto, ou seja, não me convence o modelo porque falta transparência. Né? Falta muita transparência nisso. Diferentemente do mais especialistas que vai vir aí, inclusive os 2 primeiros hospitais aqui são daqui de Campina, que estão mais... É o Antônio Targino, né, com o Dr. Marcos Wagner, e a FAP, que poderão, inclusive, trocar débitos com o governo federal em função de atendimentos. Eu achei essa ideia genial, uma ideia importante do governo do presidente Lula, porque você vai dar um impacto importantíssimo nessa longa fila de exames e de cirurgias que precisam ser feitas. O Opera Paraíba, se ele tivesse cumprido o que realmente diz seu tamanho, nós não teríamos uma fila tão longa como existe hoje. O senhor está, eu citei há pouco, entrando nessa pré-candidatura a deputado federal, caminhando aí pelas cidades do estado. Nessa primeira rodada aí de contatos, qual é a força que o senhor tem sentido? O senhor sabia dela, mas na efetividade do contato, da visita prática, das emendas para a reeleição do deputado federal?
Olha, eu acho que as emendas passaram a cumprir um papel muito importante, porque se esvaziou o Poder Executivo, que é quem executa o orçamento em qualquer regime presidencialista, e passou uma montanha de dinheiro para as mãos de deputados e senadores. Isso é a negação do regime presidencialista. Então eu acho que o ministro Flávio Dino, e essa é a minha opinião, se eu for eleito eu defenderei isso, ele precisa dar um freio de arrumação nisso tudo. Não só em termos de transparência, como em termos de quantidade, quantitativo. Não é possível um deputado ter mais emenda do que 90% dos orçamentos dos municípios da Paraíba. Não é possível, está errado. Não é? Então, e assim pelo Brasil afora. Segundo, desequilibra as eleições. Ora, como é que você, além de ser deputado, ou seja, tem a vitrine, né, e você ainda chega com uma montanha de dinheiro vindo de tudo que é canto, um derrame de dinheiro muito forte. Agora, a política está voltando a ser a política. Eu acho que a extrema-direita cometeu um erro muito grande ali. Né? Essa PEC da blindagem, né? A urgência urgentíssima da anistia, aquele projeto anterior do IOF, né? Foi um erro enorme, porque isso fez com que a população voltasse às ruas, saísse das mídias sociais e voltasse às ruas. E derrotou a PEC da blindagem, derrotou a anistia, recolocou a política num determinado cenário que, no meu entender, é um cenário mais real, ou seja, com as pessoas participando e exigindo. E esse movimento trouxe um desgaste enorme para os deputados. Os deputados vão sentir muito, né, a postura de cada um, particularmente na PEC da blindagem. Eu acho que eles sentirão muito isso nas eleições. E eu advogo a tese de que a Paraíba precisa, não só a Paraíba, o Brasil precisa melhorar a sua representação, não só qualitativamente, né, do ponto de vista de ideias. Afinal, como é que você pode ter um deputado, um governador, senador, tal, que não tem opinião sobre nada? Que negócio é esse? O cara tenta um golpe e ninguém fala nada. Observe, tem um que fala, defende o golpe. Compreendeu? Ou seja, aí eu respeito, porque apesar de combatê-lo até a morte, mas eu respeito. O pior é aquele que não diz nada. Como é que você tem uma representação popular e você não tem uma opinião sobre isso? Você não tem uma opinião sobre a anistia? Você espera para votar lá e dá o seu voto e sai correndo? Né? Isso é preciso acabar com isso. É preciso ter representações que você saiba. Você vota em alguém, sabe qual será a postura desse alguém e vai poder cobrar essa postura. Né? E eu acho que essa falta de respeito à opinião pública vem, para fechar o raciocínio, vem exatamente em função das emendas. Se jogou muito dinheiro nas mãos dos deputados e senadores e a opinião pública passou a valer nada, porque o cara pega 2 mil de um canto, 3 mil de outro e vai, somou, tá aqui minha eleição, acabou. Só que eu acho que isso foi abalado, profundamente abalado. E eu ando por aí e estou vendo muita coisa interessante voltando a acontecer dentro da política. Ricardo, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, rompeu aí com a base governista, está se encaminhando aí provavelmente para um outro partido, o MDB. O senhor diria que a Cícero Lucena nas oposições, como candidato a governador ou não, é um mal necessário às oposições para ganhar as eleições do ano que vem? Olha, eu acho que... Eu não sei se o termo seria um mal necessário. Né? Eu não gosto muito dessas alternativas que estão aí colocadas. Eu acho que é um retrocesso. Aí se você me perguntar, sim, você vai fazer o que? Não, eu vou votar no candidato a governador que o presidente Lula e o Diretório Nacional do PT definirem. Isso para mim está claro. Vou lutar por uma terceira via nesse processo, sabendo que é difícil, mas vou lutar. Né? Para que haja uma base mais sólida para tocar e defender a campanha do presidente Lula. Essa é a minha prioridade inicial, acima da minha candidatura, inclusive. Né? Segundo, vou lutar para poder estar entre os eleitos. Né? Mas acho que, do ponto de vista majoritário, o que é que se propõe para Paraíba?
Você já ouviu Cícero ou Lucas ou Efraim dizer alguma coisa que importe verdadeiramente ao povo? Não tem nada. Não, eu sou porque eu sou porque é a minha vez, eu sou porque eu estou em primeiro lugar, eu sou porque eu estou subindo. E daí, amigo? Você pode subir o que for, mas o que é que você quer fazer com a Paraíba, com esse Estado, em termos de desenvolvimento, de inclusão social, de democracia, de participação popular? Qual a tua ideia? Não existe ideia, Ari. E as ideias são escondidas exatamente para que não haja cobrança depois. A estratégia deles é ativar as suas torcidas e colocar nas torcidas para brigar entre si, e aí a emoção toma conta e a razão vai embora. É isso que acontece na política da Paraíba. Eu lembro que eu fui candidato em 2010, tinha um aliado que dizia: Ricardo, você fala demais, não precisa desse tipo de discussão, que o povo não quer saber disso. Não, disse, quer saber, porque eu ficava tratando de programa. Enfim, mesmo se eu perdesse a eleição, eu estava ali abrindo a cabeça das pessoas para outras situações que a política, no meu entender, necessariamente precisa trazer. Mas vou insistir. O senhor considera fundamental essa participação de Cícero Lucena nas oposições para vencer o bloco governista ano que vem? Para essas oposições que aí estão, do qual eu não me incluo, mas para essas oposições né? Porque não há outro nome. O nome de Pedro não me parece que seja o nome que consensue essas oposições que aí está. Porque, na verdade, você tem a candidatura de Lucas, o Efraim diz que é oposição e o Cícero diz que é oposição. Né? O que me impressiona é o seguinte, é que como é que você faz parte de um jogo tão duro que é a política e você não consegue assim perceber que Cícero seria candidato? É claro que ele seria candidato. Na cabeça de qualquer pessoa seria, porque ele não teria outra chance. A chance era aquela. Não é? Então a questão do vice era fundamental. E você colocar um vice que era exatamente do campo do próprio Cícero, é você demonstrar que ou é muito neófito no jogo, ou então comeu mosca, como se diz no popular. Né? E eu sei que Cícero sai candidato. Agora, também não sei o bombardeio que ele vai sofrer, que é muito. Né? Não é algo fácil. Enfim, e isso é um outro problema, porque vai levar novamente a eleição para isso que eu estou aqui falando de uma forma muito preocupada, que é tirar o debate programático das eleições. Ou seja, isso é muito ruim, né? Porque despolitiza a população e, ao mesmo tempo, quem tiver mais instrumentos vai ganhar, e não quem tem uma melhor proposta para esse Estado. O senhor tem entoado nas últimas semanas um discurso no sentido de que o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, poderia ser a grande alternativa aí do agrupamento do presidente Lula para essa sucessão estadual. O senhor acha que, com o passar do tempo, essa possibilidade vai definhando efetivamente? Sim, porque eu particularmente, quando falei isso, ontem eu falei isso, estou falando aqui agora, né? E se houvesse da parte de Adriano essa disposição que eu falo, ele teria que publicamente responder isso, não a mim, porque quem sou eu, né? Mas assim, responder à população, porque de certa forma você tem aí uma parte da população que está incomodada com esse cenário. É uma parte que vê no Lula sempre uma alternativa, é uma parte que vê no PT, é a base social do PT, essa parte está incomodada com esse quadro que está aí. Agora, também fica muito confusa ou descrente quando o Adriano fala, não, porque eu sou o melhor candidato do Republicanos. É claro que ele não vai ser candidato do Republicanos. Todo mundo sabe disso, o Hugo Mota não quer, não deixa, e não vai deixar, acabou. A vida é assim, né? Não, mas eu seria o melhor candidato para o governador João. João jamais iria querer Adriano. João não gosta de Adriano. Né? Então, evidentemente, isso é fato. Então, se ele realmente tem a vontade e a determinação de sair candidato a governador, ele teria que fazer um caminho diferente. Não era aquele caminho de achar que Lula, presidente da República, vai dizer lá na Paraíba, venha cá, fulano, eu vou pensar você.
Isso também não E acontece. com base nessa sua leitura política, você acha que Adriano poderá seguir a trilha de Cícero e romper com a base governista? Não sei. Eu acho que Adriano está sendo assediado pelos dois lados, bastante assediado, né? E ele enumerou várias alternativas que inclui tudo isso, né? Inclui até TCE, então inclui tudo isso, né? Eu acho que é um cenário muito confuso, Ari. E é confuso porque falta liderança. É confuso por conta disso. Uma liderança, por exemplo, que Cássio tinha. Cássio não tinha liderança? Tinha. Não era indiscutível que ele tinha liderança. Maranhão tinha sua liderança, porque as pessoas respeitavam, alguns até temiam. Então, nesse momento, é um momento em que você não tem isso. E aí cada um faz o que bem entender, ninguém discute com nada, cada um faz o seu caminho. E a política deixa de ter convergências, né? Tem divergências à espera de um desastre de alguém aí para poder ocupar o lugar. O PT da Paraíba está fadado novamente a marchar desagregado nas eleições do ano que vem majoritárias? Eu espero que não, não é? Eu acho que o PT perdeu sim um papel de possível protagonista. Eu acho que ele precisa recuperar isso, né? Afinal, ele tem um presidente da República, ele tem quadros que são importantes, que poderiam ajudar nisso, mas nessa toada dos últimos anos ele perdeu esse papel de protagonizar aqui um polo político aqui dentro. Já precisa recuperar isso, né? Uma das coisas é que internamente a gente se respeite. É preciso respeitar, né? Porque isso é fundamental. Hein? Um modo de convivência. Um modo de convivência e, ao mesmo tempo, que a gente se junte. Esse é o principal que eu vou dizer. Que a gente se junte numa construção em função da candidatura do presidente Lula. Porque se esse quadro aí, dessas duas candidaturas se colocarem, e mesmo se as duas apoiassem o presidente Lula, porque outra coisa também é possível de acontecer. Em 2010, eu votei na presidenta Dilma e o Maranhão já era lá apoiado pelo PT. Né? E eu disse, não quero nada não, eu quero votar. Eu vou votar, pronto. E acabou ali. Né? Mas mesmo que as duas, Lucas e Cícero, votassem com o presidente Lula, eu acho que uma terceira alternativa faria bem a esse quadro. Né? Porque é preciso ter um palanque mais seguro, que tanto faz ter uma chuva, uma tempestade ou então um dia calmo, sabe? A campanha do Lula tivesse prosseguimento. É por isso que eu insisto com muitos companheiros de dentro do PT de que nós vamos ter que ter uma alternativa de campanha, porque não se iluda, esses dois palanques podem até estar lá com a bandeira do Lula, mas eles não desenvolverão, né, a lógica, o discurso, a emotividade, as coisas que são essenciais na política daquele palanque. Ninguém me convence disso. Inapelavelmente, o eleitor Ricardo Coutinho só terá e só sufragará um voto para o Senado do ano que vem? Eu não sei quais serão os outros senadores. Eu, inclusive... Mas na fotografia do momento. Na fotografia, sim. Na fotografia do momento, eu voto em veneziano, em função do presidente Lula, e querendo que o veneziano me diga como é que ele vai fazer campanha. Porque ele precisa dizer como é que vai fazer campanha. Qual é a sua dúvida? Rapidinho, a gente está perto com o Não, porque ele está no palanque que talvez não seja o palanque que apoie Lula. Talvez, né? Não é? Não é isso que está aí? Ou seja, não se fechou ainda. Aliás, na minha leitura, ninguém fechou. O Lucas disse lá que achava Lula isso, aquilo. A Cis também disse que queria namorar, lá vai para... Mas casar mesmo, ninguém casou. Né? Então, esse é um desafio que veneziano, como nosso candidato, precisa realmente discutir e esclarecer. Ricardo, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela visita ao Paraíba Online. E tantos cabelos brancos assim, é a idade avançando ou é muita preocupação também? Eu pintei logo porque é brincadeira. É a idade, amigo, a idade, sabe? Mas eu estou satisfeito. Estou deixando até crescer, ó. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Ali.